Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. O nosso tema de hoje é Filhos da Luz. E hoje nós vamos estar vendo, queridos, entre tantos conselhos do apóstolo Paulo no livro, na carta aos Efésios, né? Carta aos Efésios, nós vamos ler uma carta, um pedaço dessa carta, os Filhos da Luz, registrado em Efésios capítulo 5, do verso do 1 ao 14, aonde nós vamos tratar de alguns pontos bem específicos para o nosso devocional. Bem, eu vou colocar na tela Efésios capítulo 5 e você pode acompanhar comigo aí na sua tela. Diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém, queridos? Então, essa passagem do apóstolo Paulo, ela nos traz ali o comportamento dos filhos da luz. E claro que se Paulo está chamando de filhos da luz é porque existe um motivo, né? Existe um motivo. Mas também o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele chama, né, aqueles que não são filhos da luz de filhos da desobediência. E aqui nós vamos entender algo muito importante para a nossa meditação. Olha só que interessante. Quando nós olhamos e começamos a analisar, né, principalmente o verso 8, aonde ele fala que outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Aqui nós vamos entender, queridos, primeira coisa que nós temos que entender, qual é o significado de trevas dentro desse contexto religioso, dentro do contexto bíblico, né? Porque nós também temos que entender que trevas e escuridão, né, ou escuridão, trevas, na verdade, e escuridão são coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. Por quê? Porque a escuridão,
ela, embora signifique, né, ela também signifique como trevas ausência de luz, mas ela traz ocasionalmente, ela recebe ocasionalmente uma luz. Então, por isso o nome escuridão. Existe uma ausência de luz, mas ela não é total, ok? Ela não é total. E existem as trevas. E as trevas, queridos, ela é um lugar de densa escuridão. Ou seja, ali, numa densa escuridão, você, embora você não esteja preso em nada, acorrentado em nada, mas você não consegue se locomover. Você não sabe aonde começa e nem muito menos aonde termina onde você está. Ok? Então, quando no contexto religioso, no contexto bíblico, fala sobre trevas, ele vai trazer alguns significados para nós, tá? Porque as trevas ela vai trazer como significado, queridos, a falta de orientação, a perdição. A pessoa está perdida, ela não sabe onde ela está, ela não sabe para onde caminhar. Ok? Mas ela também, o termo trevas pode ser usado, queridos, no contexto, no sentido figurado da ignorância, ausência de conhecimento ou expressão de estupidez. Tá? Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim que outrora vocês eram trevas, né? O apóstolo Paulo ali mencionando aos Efésios, ele diz: antes vocês não tinham conhecimento. Antes vocês eram ignorantes. Antes vocês não sabiam para onde ir, para onde caminhar. Agora vocês sabem. Vocês sabem que agora, vocês sabem que agora existem as obras das trevas que não vai permitir que vocês tenham como herança o reino de Deus. Antes vocês eram ignorantes e vocês estavam perdidos. Então vocês muitas vezes vocês eram imorais, vocês eram idólatras, vocês eram todo tipo de obra da carne, maligna, pecaminosa, vocês tinham. Porque vocês estavam perdidos, vocês não tinham conhecimento, né? Agora não. Agora vocês receberam a luz de Deus, a luz de Cristo. A luz de Cristo está sobre vocês. Então, se agora vocês cometem um pecado, vocês cometem de maneira consciente. É isso que Paulo está querendo aqui dizer. Que agora nós somos luz e nós temos que viver como filhos da luz, né? E o apóstolo Paulo diz que o fruto dessa luz que vem do Senhor, ela consiste em toda bondade, justiça e verdade. E quando você está em trevas, queridos, embora você não esteja preso em nada, mas a falta de conhecimento, ela não permite você andar em liberdade. Mesmo que você não esteja algemado, mesmo que você não esteja preso em algum lugar, mas a escuridão não te permite você ir para algum lugar. Você não sabe. Você não sabe se vai ter um buraco, se vai ter um abismo, você não sabe se vai ter um teto baixo, você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que ficar andando sempre tateando. E isso não é liberdade, isso é escravidão. Mas para o mundo hoje, queridos, essa escuridão, essas trevas, é o que eles chamam de liberdade. É o que eles chamam de liberdade. Alguns não vivem nem nas trevas, vivem ali na escuridão. Recebem ali de vez em quando a luz. Eles conseguem enxergar aonde está a luz. Eles sabem para onde andar para poder chegar na luz. Mas daí muitos preferem permanecer nas trevas. Porque as trevas é algo circunstancial, é algo agradável para eles, porque nas trevas eles podem fazer tudo aquilo que eles quiserem. Como a própria Bíblia diz, né? Porque aquilo que eles fazem no culto
até é vergonhoso de ser mencionado. Então, muitas pessoas, por mais que saibam, que vejam a luz, esteja não nas trevas, mas na escuridão, saiba da verdade, vê a luz, elas preferem permanecer nas trevas, elas preferem permanecer na escuridão. E esses, queridos, que permanecem se manter na escuridão, pode inclusive ser cristão. Pode ir na igreja, pode louvar, pode adorar, pode dizimar, pode ofertar, pode dar glória a Deus, pode inclusive estar em cima do altar. Mas ao sair da igreja, ele volta para o lugar de escuridão. Por quê? Porque na escuridão, lá eles podem fazer de tudo, e para eles na escuridão, queridos, parece tudo normal. Todo tipo de moralidade, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de pecado é normal. É como se ninguém estivesse vendo o que o outro está fazendo. Mas na luz, não. A luz, ele expõe todas as coisas. Quando você traz tudo para a luz, é exposto. E quando você expõe para a luz, simplesmente é o momento que você fica livre. E o apóstolo Paulo nos aconselha que nós, como filhos da luz, nós devemos nos comportar como filhos da luz. Nós devemos corresponder àquele que nos dá a luz, que no caso a luz vem do Senhor, vem de Deus, essa luz não é nossa. Essa luz vem de Deus. Mas Jesus Cristo, queridos, olha só que interessante. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, ele nos dá também um direcionamento. Quando Jesus Cristo, ele faz o sermão do monte, da montanha lá, né? Ele fala algumas coisas das bem-aventuranças, né? Ou seja, feliz é aquele que faz tal coisa, ele tem uma lista ali de boas, de bem-aventuranças. E depois ele fala do comportamento do cristão também. E no capítulo 5, verso 14 a 16, Jesus diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Olha só, o próprio Jesus Cristo, ele diz que nós somos luz do mundo. E isso quer dizer que nós temos a responsabilidade de iluminar aquelas pessoas que estão perdidas em trevas. E nós, com a nossa luz que vem de Deus, nós devemos iluminar aonde está havendo trevas. E nós, que somos luz, filhos da luz, nós devemos iluminar lá no nosso trabalho, lá na escola, na faculdade, até mesmo dentro da igreja. Nós devemos iluminar sobre aqueles que estão andando em trevas ainda. Através do nosso comportamento, das nossas boas obras, nós possamos glorificar a Deus com a nossa forma de agir. Não andar em luz ou não ser filho da luz não glorifica a Deus, mas me torna apenas um religioso que vai à igreja. O que me torna um verdadeiro cristão é quando eu ando como filho da luz, quando eu me comporto como filho da luz. E o fruto da luz, dessa luz que vem de Deus, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Nós possamos meditar sobre esse tema e poder tirar toda e qualquer escuridão ou trevas do nosso ser. E isso é fácil quando eu me exponho à presença de Jesus, quando eu simplesmente me derramo na presença do Senhor, eu me exponho à luz. Lembra de Moisés? Quando descia da presença de Deus, o rosto dele brilhava. Lembra de Estevão?
Estevão, tão cheio da presença de Deus, tão cheio do Espírito Santo, a face dele brilhava como de um anjo. Essa é a luz daqueles que se expõem na presença do Senhor. Nós não podemos ter trevas alguma e nem nada de escuridão em nosso ser. Mas nós devemos ter bondade, justiça e verdade e andar na luz, como filhos verdadeiros da luz. Amém? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco e eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença e eu apresento diante do Senhor a vida, o dia, a casa e a família desse meu irmão e minha irmã que está nesse devocional comigo. Pai, eu clamo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu clamo ao Senhor Espírito Santo para que os conduza, para que o Senhor Espírito Santo com teu poder os envolva com teu poder. Toque, trazendo cura, libertação, livramento, direcionamento, sabedoria, discernimento e compreensão. Que a vida desse meu irmão e da minha irmã, a casa e tudo o que eles decidirem hoje fazerem, haja grande prosperidade e bênção do Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.